Daí, pessoal, mais uma resolução. Duas máquinas, trabalhando 3 horas por dia, imprimem 6 milhões de folhetos em 18 dias. Em quantos dias, 3 máquinas iguais às primeiras, trabalhando 4 horas por dia, imprimem 8 milhões de folhetos. Então aqui eu tenho um problema tipicamente de regra de 3 composta, né? É aquela regra de 3 em que nós temos mais de 2 grandezas, tendo 3 ou mais grandezas relacionadas de forma proporcional, eu trato de um problema de regra de 3 composta. Nesse caso eu tenho as grandezas quantidade de máquinas, eu tenho período de trabalho por dia, 3 horas por dia, a quantidade de folhetos impressos e a quantidade de dias para que isso se realize. Então, eu tenho aí 4 grandezas. Então, de 3 acima de 3 grandezas para cima, 3 ou mais, eu tenho regra de 3 composta. Ok. Vou fazer a armação aqui, ó. 2 máquinas, trabalhando 3 horas por dia, tracinho, 3 horas por dia, imprimem 6 milhões de folhetos. Então aqui, ó, 6 milhões, 6 milhões de folhetos, isso em 18 dias. Ok. A segunda frase, em quantos dias? Bom, então aqui, ó, em quantos dias? X dias, dia abaixo de dia. Em quantos dias? 3 máquinas, vai lá para frente, ó, 3 máquinas iguais à primeira, trabalhando 4 horas por dia, aqui ó, 4 horas por dia, imprimem 8 milhões de folhetos. 8 milhões de folhetos. Ok, então tá aí a armação. Na resolução da regra de 3 composta, é interessante 2 momentos. Primeiro, que aquela grandeza que tenha o X fique numa das pontas, ou no começo da armação, ou no final. Nesse caso, isso eu já tenho, né? Porque a grandeza que eu tenho, o X, são os dias, é a pergunta, o número de dias. Então, nota que já ficou armado no final, que já está numa ponta. Se não tivesse, eu trocaria. Se os dias estivessem, por exemplo, aqui, ó, e os folhetos aqui, eu trocaria essas grandezas de posição para que os dias ficassem na ponta. Tá? Então aqui isso eu já tenho, toda essa facilidade eu já tenho. A regra, os dias já estão numa das pontas. Ok. Segundo, eu vou fazer a comparação das grandezas entre si para verificar se elas são diretas ou inversas entre si. E aí eu já vou dizer para ti aqui um esqueminha. Como que vai ser feito isso? Eu vou fazer uma pergunta na prática, que é a pergunta quanto mais. É uma pergunta aqui, ó, quanto mais. Se a resposta do quanto mais for mais, significa que as grandezas são diretas entre si. Se a resposta da pergunta quanto mais for menos, as grandezas são inversas entre si. Bom, isso é um aspecto. E como é que eu vou indicar isso no problema, se as grandezas são diretas ou são inversas? Bom, eu vou usar uma simbologia, um código, tá? É assim, ó, quando eu quero dizer que as grandezas são diretas entre si, eu coloco nelas flechinhas apontando no mesmo sentido, ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Então, se as flechas apontam no mesmo sentido, significa que as grandezas são diretas entre si. Agora, se eu quero dizer que as flechas, que as grandezas são inversas entre si, eu coloco uma flecha para cima e a outra para baixo. Pode ser a primeira para baixo e a segunda para cima. Então, se as flechas estiverem em sentidos opostos, aí as grandezas são inversas entre si. Então, é esse esquema que eu vou realizar agora. Vou fazer a comparação na pergunta quanto mais. E esta pergunta é interessante que seja feita a partir da grandeza que tem a variável. Então, eu comparo cada grandeza com a variável, cada grandeza com a variável, cada grandeza com a variável. Então, começando com máquinas. Quanto mais, lembra?
quanto mais máquinas, eu preciso de mais dias ou menos dias. Se eu aumento o número de máquinas para fazer um trabalho, eu aumento também o número de dias ou diminuo? Eu diminuo, né? Se eu tenho mais máquinas operando, eu reduzo o tempo necessário para um trabalho. Então, quanto mais máquinas, menos dias. Então, ó, se eu aponto essa para cima, dias para baixo, são inversas. Ou se eu ponho essa para baixo, essa para cima. Tá? Então, tu escolhe se quer para cima ou para baixo para cima. Eu vou colocar essa para cima e essa para baixo. Bom, não posso mais mexer nessas duas flechas. Vou perguntar agora horas por dia com dias. Quanto mais horas por dia eu trabalho, eu preciso de mais dias ou menos dias? Ó, de novo, menos dias, né? Se eu trabalho mais tempo a cada dia, eu reduzo o tempo total de dias necessários. Então, essa grandeza e essa também são inversas entre si. Como na grandeza dias eu já tenho uma flecha apontando para baixo, eu não posso mexer, essa aqui sendo inversa, obrigatoriamente vai ficar para cima. E fica faltando só os folhetos. Também comparo com os dias na pergunta quanto mais. Quanto mais folhetos eu preciso imprimir, quanto maior é o trabalho a ser feito, eu preciso de mais dias ou menos dias? Bom, esse é bem fácil, né? Se eu aumento o número de tarefas a serem cumpridas, se eu aumento o número de trabalho, se eu aumento a produção, eu necessito de mais dias para dar conta dessa produção. Então, essas duas grandezas aqui são diretas entre si. Como a flecha dos dias já está para baixo, essa aqui sendo direta, vai acompanhar também para baixo. Então, aqui, ó, também é para baixo. Então, já posicionei as flechas usando a pergunta quanto mais. Agora eu vou fazer uma espécie de conserto. Eu vou deixar todas as flechas apontando no mesmo sentido. Então, nota que eu tenho duas flechas para cima e duas para baixo. Eu posso trocar essas duas grandezas e deixar todas as flechas apontando para cima. Eu posso trocar essas duas primeiras grandezas entre si, de forma que todas as flechas fiquem apontando para baixo. Então, isso é uma escolha. Eu vou escolher deixar todo mundo para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 e 3 permanece. O 3 e 4 permanece. Tu vê que eu já estou tirando as unidades, né? Máquinas aqui, eu já estou tirando. Horas por dia, já estou tirando. Então, 2 para 3, 3 para 4. Aqui vai ter que inverter, né? Para a flecha ficar para cima. Então, eu tenho aqui 8 milhões para cima e 6 milhões para baixo. Ok. E essa aqui também deverá ser invertida, porque ela vai lá para cima. O X é para cima e o 18 vai para baixo. Então, aqui eu tenho X para cima, 18 para baixo. Tá aí, ó. Consertei. Bom, agora eu vou te explicar, vai fazer sentido por que o X é interessante que ele fique numa das pontas. Porque ele fica separado pela igualdade. Olha só aqui, ó. Eu separo a grandeza que tem o X com igualdade. Por isso que é bom que ele fique na ponta. E aí coloco aí um tracinho de fração e também coloco um traço de fração em todas as outras, né? Não importa se são duas, se são três, se são quatro. Estabeleço o produto entre elas e agora é só resolver isso. Bom, uma coisa que já dá para fazer aqui, que eu já poderia ter feito lá no começo, é o cancelamento desses zeros aqui, ó. 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. Outro cancelamento, ó, como tudo é produto em cima e embaixo, esse 3 também cancela com esse 3. Muito bem. Já posso, a partir daí, né, se eu acho que vai ficar muito poluído as simplificações, vai ficar muito enrolado isso, eu já posso partir daqui. Ou então eu posso simplificar também, por exemplo, ó, esse 2 com esse 4, que dá 2. E posso simplificar ainda esse 8 com esse 6 por 2. Então eu posso fazer todas as simplificações possíveis aí, caso eu não venha me atrapalhar. Eu vou deixar assim, para não ficar muito poluído. Vou repetir ali, ó, ficou em cima o 2, ficou aqui o 8. Embaixo o 3 cancelou, ficou o 4.
vezes 6. Olha só, deu uma boa melhorada. X para 18. Agora eu posso até simplificar, né? De novo. Olha aqui, ó. 8 por 4 dá 2. Posso simplificar esse 2 com 6? Nem vou fazer, tá? Mas eu poderia. Em cima eu tenho 2 vezes 2, 4. Embaixo eu tenho 6. Igual x para 18. Quem cruza no x fica dividindo, ó, já deixa o x isolado e já coloco esses 6 aqui embaixo. Eu tenho 4 vezes 18 sobre 6. Mais uma simplificaçãozinha aqui, ó. 18 por 6 dá 3. E aí acabou. X é igual a 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12 dias. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Ficou um pouco extensa, um pouco mais extensa do que poderia, né? Porque esse é um problema de regra de 3 composta. Ele é simples, mas eu preferia aqui dar todos os meandros e todos os procedimentos com bastante detalhe, em que tu possa usar essa resolução como uma forma introdutória no teu estudo de regra de 3 composta. Então, devido a esses detalhes, ficou um pouquinho mais extenso, mas eu espero que ele te ajude então nos estudos. Deixo o meu abraço, peço a gentileza da tua inscrição, caso tu não seja ainda uma inscrita ou um inscrito, faz o teu comentário, deixa o teu gostei, que a gente se vê num próximo vídeo.